Maria. Uma das coisas importantes e que a gente valoriza no Espaço Vitalitar é a experiência anterior desse sujeito que aqui chega. Então, se uma pessoa vem para cá, qual foi a sua experiência anterior? Foi um advogado? Então vamos pensar em trabalhar na dimensão daquilo que ele conhece, daquilo que ele deu conta de saber bem. E ao resgatarmos, né, esse conhecimento, daquilo que é mais fácil para ele, acessar essas memórias de conhecimento, ele se sente mais fortalecido, mesmo que ele esteja, né, já com um grau de comprometimento razoável, um déficit cognitivo moderado, né, a pessoa, ao se sentir valorizada e ao sentir que o seu conhecimento, né, está sendo passado para outros colegas, isso o estimula a produzir mais. E isso provoca conexões, sinapses neuronais, provoca toda uma modificação neuroquímica que nenhum remédio é capaz de fazer. Então eu acho que é importante que a gente faça uso da medicação, mas é importante que a gente dê valor a estimulações, a processos de estimulação, né, cognitivo, a processos de estimulação afetivos, porque esses processos eles são capazes sim de fazer frente e de retardar um adoecimento, retardar uma doença crônico-degenerativa e suas manifestações. Não existe maior remédio do que o amor que dedicamos às outras pessoas, do que o carinho, do que a atenção que a gente dedica ao outro. Esse é o remédio maior. Muitas vezes, né, a gente pode ver o efeito dele, né, o efeito desse carinho e tal, porque é diferente tomar um remédio porque o médico mandou, do que tomar um remédio para que a gente amanhã possa estar melhor e mais inteiro para ir na festa de aniversário do neto, por exemplo. É diferente. O remédio já tem outro gosto, já pode ter outro sabor. E ele tem outro sentido, né? Já faz um sentido diferente. Uma das coisas que a gente também busca saber é a origem desse sujeito, de onde que ele veio. Nós começamos, aqui nós temos uma oficina que, na verdade, ela é seriada. Nós temos uma série de oficinas que começa com histórias dos lugares onde vivi, né? História do lugar onde nasci, história dos lugares onde vivi, na verdade, a história do meu nome, como é que eu nasci, como é que eu fui criado, que nome que eu tenho, esse nome às vezes não é o nome que eu quero, é o nome que eu gosto, até que ponto eu me identifiquei com isso que me deram, que foi o nome, e até que ponto isso de alguma forma foi uma tortura para mim durante a vida. Nós temos casos de pessoas que chegaram aqui cujo nome era, por exemplo, Maria, mas que era chamada de Teresa, porque não gostava daquele nome, era chamada de outro nome. E o tempo todo, né, as pessoas conheciam como Teresa, mas ela se chamava Maria. Né? Outras, né, com nomes completamente diferentes, e você pergunta assim, o que aconteceu aqui? E outras que dizem assim, eu não gosto que vocês me chamem desse nome, eu prefiro que vocês me chamem dessa forma. Então a gente passa muito pela história do nome, história dos lugares onde vivi, histórias dos meus amores, histórias, né, ou memórias de trabalho, memórias que são as memórias do ciclo familiar, do ciclo vital familiar, das etapas da vida, memórias da adolescência, da infância. E a gente tem uma oficina muito interessante, que é a oficina de memórias futuras, que é aquilo que eu quero projetar, que eu quero sonhar, porque muitas vezes o projeto de vida ele se perde no meio do caminho. E trabalhar aqui com o projeto de vida devolve para o profissional uma condição de visualizar o quanto é importante para o sujeito humano se enroscar num projeto de vida que possa lhe fazer bem, porque isso estrutura o sujeito também, isso é estruturante. Na medida que eu tenho um projeto de vida, que eu tenho uma meta a alcançar, que eu tenho um objetivo a realizar, eu me invisto de mais forças, eu me vejo muito mais disponível para situações, inclusive para vencer as adversidades, porque a vida ela é cheia de adversidades, né? A vida de qualquer sujeito humano é cheia de vitórias e de lutas, e nós não podemos medir a nossa capacidade por quanto fracassamos ou por quanto fomos vitoriosos.
Nós temos que pensar que nossa história, independente do número de vezes que caímos e do número de vezes que levantamos, é uma história que por si só é interessante, deve ser contada e deve ser partilhada com as outras pessoas.